Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje Atos capítulo 27, parte 1, episódio de número 880, 10ª temporada. Tô com a garganta um pouquinho ruim hoje, doendo. Vamos ver se Deus nos ajuda a gente completar esse episódio do último capítulo do livro de Atos. Que bom que você está aí, com muita alegria e satisfação, que a gente agradece pela sua audiência, a sua paciência. Você encontra esse trabalho do livro de Atos e muitos outros livros da Bíblia, capítulo por capítulo, comentados aí no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts e em praticamente todos os distribuidores de podcasts. Você encontra esse trabalho fantástico, onde você pode se aprofundar mais na palavra de Deus, no texto bíblico, muita teologia, muito ensino prático aplicável à sua vida nos dias de hoje, tá bom? Isso é bom demais para a gente. Leia o capítulo 27, depois vem para cá, porque a gente vai fazer uma comparação com a viagem da nossa vida e a viagem de Paulo e todos os outros que estavam ali naquele navio, as dificuldades que eles encontraram naquele barco e como isso nos ensina muitas coisas interessantes para os dias de hoje. Pois a jornada descrita nesse 27º capítulo, ele pode nos sugerir algumas das principais características da longa viagem que é a nossa vida. Existe a variedade das nossas companhias ao longo do caminho. Assim como cada passageiro a bordo, ele se viu indissoluvelmente associado a uma estranha mistura de companheiros de viagem. Também nós nos vemos compelidos a conviver mais ou menos intimamente com diversos companheiros, enquanto viajamos juntos pelas águas da vida. Existem aqueles que têm o direito de nos comandar, o capitão, aqueles em cujo poder estamos, os soldados, versículo 42, aqueles que são obrigados a cuidar da nossa segurança, os marinheiros, muitos dos quais negligenciarão egoisticamente o seu dever, como a gente vê no verso 30. E depois a gente tem aqueles que podem iluminar, curar, nos renovar, no espírito ou no corpo, como Paulo, Lucas, Aristarco. Existem companheiros de sofrimento, os prisioneiros, e a necessidade de trabalho e de paciência. Não apenas os marinheiros se esforçaram arduamente para cumprir os seus deveres náuticos, versículo 7, versículo 8, versículo 17. Mas todos os passageiros trabalharam com todas as suas forças em cooperação com eles. Versículo 16, versículo 19. E com que paciência tiveram que esperar, onde muito tempo foi gasto, mas também e principalmente quando a embarcação estava à deriva ao vento, quando nem o sol, nem as estrelas apareceram por muitos dias, versículo 20. E quando ancorados, temendo muito serem forçados a encalhar nas rochas vizinhas, desejavam ansiosamente o dia. Trabalho e paciência são os dois remos que levarão o barco à costa na jornada diária de nossa vida. Nós temos a certeza das dificuldades, dos perigos ao longo do caminho. Os ventos certamente serão contrários, como na primeira parte dessa célebre viagem, versículos 4, 7, 8. E podem ser tempestuosos, como foram na última parte, versículo 14, 18, 27. Devemos contar com alguma adversidade, alguns contratempos e decepções como algo certo de nos atingir.
Devemos estar preparados para a calamidade, para o desastre. Nenhum viajante humano pelo mar da vida pode afirmar que não há um ciclone de infortúnio que esteja prestes a atravessar. Mas existe a excelência de um refúgio, é Deus. Que figura admirável salta das páginas Paulo apresentando nessa interessante passagem a sua postura de serenidade que ele demonstra, versículos 21 ao 25. Que conforto ele transmite, que força ele oferece, versículos 33 ao 36. Que ascendência ele adquire, versículo 43. É o prisioneiro, Paulo. A figura central aqui, não o centurião, nem mesmo o capitão, se nas emergências que surgirão, nas crises que inevitavelmente ocorrerão, naquelas ocasiões em que as virtudes mais elevadas e as graças celestiais forem exigidas, quisermos nos mostrar corajosos, nobres, prestativos, verdadeiramente admiráveis, certifiquemo-nos de que temos então, porque buscamos agora um amigo, um refúgio, um apoio em Deus Todo-Poderoso. Existe a exigência ocasional de sacrifício. Para salvar vida, eles aliviaram o navio, versículo 18. Lançaram fora as amarras, versículo 19. Lançaram até mesmo trigo ao mar, versículo 38. Para preservar a integridade, a pureza da vida espiritual vale a pena e às vezes é absolutamente necessário abandonar aquilo que nos é precioso como cidadãos desta vida presente. Mateus capítulo 18, versículo 8 ao 9. Mas existe a possibilidade de chegar à praia, versículo 44. De uma forma ou de outra, todos chegarão sãos e salvos à terra. Podemos chegar ao fim como o capitão que entra no porto com seu navio inteiro, todas as velas ao vento, alegre e feliz com uma viagem próspera, ou podemos chegar à praia, como Paulo e seus companheiros de viagem, em tábuas, em pedaços quebrados do navio. Podemos morrer honrados, fortes, influentes, triunfantes, ou podemos chegar ao nosso fim pobres, esquecidos, despedaçados. É de pouca importância. Contanto, meus queridos, que alcancemos aquela praia abençoada, contanto que sejamos encontrados nele, o Divino Salvador, e passemos para a sua presença e a sua glória. A viagem à Itália de Paulo aqui é uma alegoria da jornada cristã, embora seja um ato histórico real. O capítulo 27, versículo 1 ao 44, que você pode ler, nos lembra também quando John Bunyan ele escreveu uma alegoria imortal da jornada cristã como uma viagem por terra. Ela poderia ser reescrita como uma viagem marítima. O cristão parte em companhia estranha, com ambientes muitas vezes inconfortáveis, romanos, macedônios, prisioneiros, alexandrinos, são os companheiros de viagem de Paulo. Versículos 1, versículo 2, versículo 4 ao 8. Nenhum isolamento, nenhuma sociedade seleta ou retiro refinado pode ou deve ser o destino habitual do cristão. Não podemos nos isolar do mundo. Em sociedade, em meio a toda a diversidade do caráter humano, a nossa educação e provação devem continuar. A nossa experiência deve ser adquirida. Quanto maior a variedade de pessoas, mais estimulamos nossas capacidades, maior o campo para fazer o bem. O cristão certamente encontrará amigos. Um amigo e hospitalidade podem ser encontrados na maioria dos portos, versículo 3. E o amor gera amor. O capitão Júlio, outro desses nobres soldados romanos que cruzam o palco da história cristã, se alegra com a oportunidade de demonstrar a bondade de seu coração para com seu prisioneiro. Acreditemos no coração humano. Se falarmos com ele em tons de amor, ele nos dará seu doce eco por toda parte.
atos inesperados de amizade são revelações de Deus para nós, em lugares solitários, em horas tristes. Versículo 9 ao 15 nos fala de céus nublados. Presságios de perigo são sentidos à medida que o cristão prossegue. Fases ensolaradas da vida, as alegrias da amizade tranquila, darão lugar a céus escuros e perigos. O drama mutável na natureza espelha a história da alma humana. O cristão, ensinado pela experiência, ele torna-se profético como Paulo. O centurião e o capitão do navio podem simbolizar aquela obstinação cega que persiste em seus desígnios, contrariando as leis da natureza. Nada fatal ocorre sem avisos prévios. No mundo natural, constantemente nos deparamos com efeitos sem causas visíveis, mas as causas existem e estão em ação. Daí o dever constante de sobriedade e vigilância. A profunda lição do Evangelho aqui ilustrada é que não devemos ser pegos de surpresa. Para salvar a própria vida, os homens lançam seus tesouros ao mar como escória, sem valor. E quando, apesar de tudo, a morte parece próxima e inevitável, nada resta senão o desespero. Mas se a própria vida terrena é bem perdida em prol da alma imortal, a esperança não precisa se extinguir, mas sim surgir como a estrela da manhã acima dessas ondas turbulentas. Esse contraste ele é evidenciado pelo comportamento do apóstolo nos versículos 21 ao 26. Através dos muitos dias e noites sem sol e sem estrelas, a esperança brilha inextinguível em seu peito. Há reflexo de tais tempos no horizonte da alma. Isaías 11:10, Isaías 63:17. A razão, ela contende com a fé e na luta consigo mesma, o espírito se torna consciente de seu poder e vitória por meio de Deus. Paulo se apoia em uma indicação divina, confirmando a promessa do passado, Atos 23:11. O mais importante é estarmos concentrados em nosso trabalho e testemunho. Então vem a sensação de segurança, a fé de que nenhum mal pode nos atingir até que nosso trabalho esteja concluído. Tão ocupado com a correria do dia a dia, que não tenho medo de viver ou morrer, será sentida como uma verdade profunda, que em 2 dias não adianta fugir da sepultura. O dia marcado e o dia não marcado. No primeiro, nem bálsamo nem médico podem salvar. Nem no segundo, o universo te matará. Ao naufrágio e desembarque, versículos 39 ao 44, o dia amanhece. A face de Deus aparece após a noite de choro e vigília. Quando a necessidade é maior, Ele está mais perto. Contudo, sua luz conduz a cenas estranhas e desconhecidas. Eles não conheciam a terra aonde estavam chegando. O cenário que se desdobrava diante da alma nas grandes crises da vida ou na hora da morte é o de uma costa estrangeira. A morte é uma grande ruptura de todas as nossas associações familiares e confiáveis. E grandes experiências de mudança na alma podem assemelhar-se a ela nesse aspecto. Sua função é ensinar a autoconfiança, aquela verdadeira autoconfiança que identifica Deus com os impulsos mais genuínos da alma. No momento em que tudo parece perdido, tudo se ganha. A costa estrangeira e aparentemente inóspita, ela revela-se um porto seguro e um lar. O mar inquieto os lança de seu seio para a terra firme e para o repouso. E assim, para a alma fiel, os medos e fantasias da imaginação aterrorizada dão lugar a perspectivas firmes e somos perdidos em condições transitórias para que possamos encontrar um alicerce no eterno. Nós podemos refletir sobre a necessidade de revigoramento espiritual. As nossas mentes podem ser relativamente fortes, a nossa saúde pode ser boa, as nossas faculdades espirituais podem ser capazes de uma atividade muito vigorosa.
Mas chega um momento, após muitos meses ou talvez semanas ou mesmo dias, em que precisamos de revitalização. O Pai trabalha até agora. O Onipotente, aquele que não dorme nem cochila, exerce uma atividade incansável, sem cessar. Mas Ele é o infinito, o Deus eterno que não desfalece nem se cansa. E até mesmo dele se diz que descansou de suas obras. De certa forma, isso era verdade até mesmo para o Supremo. Nós, com a nossa fraqueza e fragilidade, capazes de tão pouco e leve esforço, tão facilmente cansados de nosso trabalho, precisamos de descanso, revitalização da alma, frequentes e recorrentes, não apenas no trabalho laboral ou no esforço mental, mas também em atividades religiosas, filantrópicas e até mesmo em exercícios religiosos. Precisamos de descanso, às vezes de mudança, outras de revitalização. Meus queridos, se a nossa vida é uma travessia marcada por ventos contrários, companhias inesperadas, perdas necessárias e esperanças testadas, em quem confiamos quando o sol e as estrelas desaparecem por muitos dias? E quando o naufrágio parece inevitável, que ainda estamos dispostos a lançar ao mar, para que a vida e a fé possam ser preservadas. Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio. Louvado seja Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, quando os ventos da vida se levantam, nossos recursos se mostram insuficientes, sê Tu nosso refúgio seguro. Dá-nos trabalho fiel, paciência perseverante, coragem para o sacrifício, quando necessário, fé para crer, que mesmo em tábuas quebradas, chegaremos à praia preparada por Ti. Sustenta-nos nas noites sem estrelas e faz de nós instrumentos de esperança para outros na mesma travessia. Que ao final da jornada sejamos encontrados em Cristo para a Tua glória. Amém, amém, amém. Oh, Jesus maravilhoso, como a Tua palavra é linda, como ela nos ensina tantas coisas. A gente volta no próximo episódio, que ainda tem muita coisa legal para a gente aprender da palavra de Deus, tá bom? Um abraço, até breve.